Olá, chamo-me Nélio. Prazer, inscritos. Estou apresentando um trabalho da disciplina Interface de Aplicações Informáticas, onde o tema apresentado é Interfaces Informáticas em Jogos de Computador. Sendo assim, sem mais demoras, vamos começar logo a apresentação do trabalho. O universo dos jogos está sempre apresentando novidades para os jogadores. Afinal, é um mercado em constante expansão que gera muitas oportunidades. A preocupação com a interface nos dias atuais é de extrema importância para os produtores de jogos. A busca por um estilo inovador, simples e agradável tem sido o desafio de muitos designers nos últimos anos. O designer de interface é o profissional que cuida para que os meios de interação do usuário com o jogo sejam os melhores possíveis, pensando assim em diversos componentes para cumprir os objetivos, sendo esses objetivos a usabilidade. Consiste na experiência do usuário. A experiência do usuário é tão importante quanto a identidade visual de um sistema. Isso porque não importa o quão bonito é o sistema se o usuário não souber como interagir com ele, uma vez que o usuário deve conseguir navegar facilmente pelo sistema sem precisar aprender a fazê-lo, tendo em conta os seguintes requisitos. Experiência personalizada. Aqui vimos que o jogador deixa de ser passivo e se torna ativo num jogo, sendo assim possível modificar ou criar o próprio menu, escolher a própria arma ou escolher a própria roupa do personagem, criando assim o seu próprio ambiente. Padrões familiares. Vemos dois jogos semelhantes feitos por empresas distintas, onde o jogador não terá que se adaptar, uma vez que possuem o mesmo padrão. Este pode jogar um ou outro que a jogabilidade será igual. Simplicidade acima de tudo. O jogo deve ser simples, rápido e prático, como podemos ver. No jogo, à esquerda, este não possui atalho, ou seja, para efetuar um comando, este precisa de vários cliques para ir para o menu, para modificar os objetivos, como por exemplo as armas, as roupas. O outro podemos ver atalho, como por exemplo a função de teclas como Q, T, para mudar de armas, tornando assim o jogo mais simples e mais dinâmico. Um outro objetivo é a navegabilidade, ou seja, a facilidade que o usuário tem acesso aos menus do jogo, ou seja, quando você acessa o menu principal e pode navegar pelo jogo sem a sensação de estar perdido e não conseguir localizar as informações que está buscando, sendo um dos principais fatores que influenciam o aumento da taxa de rejeição dos jogos é a falta de organização das informações ou mesmo da inexistência delas, que faz com que as pessoas abandonem um jogo por não encontrarem com facilidade aquilo que estão buscando. Este deve ter as informações bem organizadas, dando segurança ao jogador na hora da navegação. Informações claras, acessíveis e organizadas. Aqui podemos ver um menu extremamente claro e organizado, que entrega ao usuário somente as informações necessárias e não o não necessário para o atrapalhar. Também podemos ver que o menu é bem acessível, uma vez que podemos saltar do menu principal, menu 1, para o menu extras, menu 4, saltando assim dois menus, sendo assim iremos utilizar dois cliques em vez de quatro, sendo assim mais rápido, acessível à navegabilidade. Diversidade de versões. As empresas têm como principal objetivo obter o maior número de clientes, então criam versões de mobile dos jogos de computador, uma vez que nem todos podem comprar um computador para jogar, assim aumentando a acessibilidade e abrangendo um grande número de clientes. Mas a versão mobile tem umas certas vantagens e desvantagens relativamente ao computador. Versão mobile. Os jogos mobile são uma versão geralmente mais simplificada dos jogos de computadores. Eles são feitos exclusivamente para serem acessados em dispositivos móveis, como smartphone, tablet, iPad e não em computadores.
Nos jogos mobile, o design de interface reconhece o dispositivo utilizado e direciona o usuário para uma opção melhor que se adapta ao tamanho da tela na qual está sendo acedido. Assim, para cada caso, a estrutura é diferente e muitas vezes até o layout ou a jogabilidade. A arquitetura da informação é a prática de decidir como organizar as partes de um jogo de modo a torná-lo compreensível. Tem a função de criar uma estrutura e auxiliar as pessoas a encontrar o que elas estão procurando de forma acessível e clara. A arquitetura da informação é um grande pilar da tecnologia e da organização de jogos. O objetivo da arquitetura da informação é criar uma estrutura de informação clara e objetiva, sendo assim não possibilitando o usuário fazer os tipos de pergunta como o que é isso, o que eles têm por aqui, o que posso fazer aqui e por que estou a jogar esse jogo. Para cumprir tais objetivos, é preciso de um grande relacionamento entre os três pilares, sendo eles o conteúdo, o usuário e o contexto, criando assim uma grande estrutura de informação, facilitando a vida e a acessibilidade do jogador. Iconização. A utilizagem de ícones para comunicar nos jogos se tornou algo muito utilizado, uma vez que o ícone é uma linguagem universal e não necessita de tradução, ou seja, uma imagem vale por 1000 palavras. Aqui podemos ver uns exemplos de ícones, onde está sublinhados os que aparecem geralmente em quase todos os jogos. Significado: a roda dos dentes significa configurações, onde podemos editar o áudio e o vídeo. A carta significa as mensagens recebidas pelo jogo. O balão de fala significa que podemos interagir com terceiros. O microfone significa que podemos falar com terceiros verbalmente. E o megafone significa que podemos ouvir os terceiros. O layout é definido como um rascunho do trabalho final, mas não se deve entender por rascunho algo feito às pressas, somente como uma ideia geral do trabalho final. O layout é a parte mais refinada do trabalho do profissional da área e envolve toda a estética para podermos obter o produto final. Aqui podemos tomar como base o rascunho e o produto final de um dos maiores jogos mobile, Free Fire. Aqui, aqui podemos ver a diferença do rascunho para o produto final num dos maiores jogos da atualidade para PC, Fortnite. As cores, os tons e as combinações entre eles são capazes de despertar emoções e sensações nas pessoas. Por isso, na hora de escolher o esquema de cores para os jogos, o anúncio para o novo produto ou a ambientação do jogo, deve considerar a influência que exercem no comportamento dos consumidores. Caso o usuário quiser um jogo de terror, este optará por uma imagem 3D com cores ultra realistas e com um tom sombrio. Caso quiser um jogo para relaxar, esse poderá escolher um jogo com imagem 2D, com cores vivas e um tom muito mais claro. Caso queira jogar um jogo de ação realista, optará por uma imagem 3D com cores super realistas e com um tom normal, aproximando assim do que há no mundo real. Então, por hoje é tudo. Não se esqueçam de ver o próximo vídeo e inscrever-se no canal e dar o like.